Fala, pequenones! Tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do terceiro ano com as atividades do PET de 2021, volume 2, semana 2. Bom, de que a gente vai falar no vídeo de hoje, pessoal? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os processos de eletrização e fazer as 4 questõezinhas do PET aí. Bora entender como essa coisa funciona? Bom, existem 3 tipos de eletrização: por atrito, por contato e por indução. Fica aqui no vídeo que o tio vai explicar direitinho como cada um desses funciona. Relembrando aqui um pouquinho sobre o vídeo passado, se você não viu, o tio vai deixar aqui no iCard para ficar mais fácil de você achar. A eletrização é o processo de deixar corpos com a propriedade de carga elétrica, corpos que possam se atrair ou se repelir devido à carga elétrica. Para a gente fazer isso, a gente precisa deixar eles com um desequilíbrio entre a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons que ele tem. Como os prótons eles ficam no núcleo e os elétrons é que ficam mais fáceis de ser retirados, ficam mais externos, por assim dizer, a gente deixa um corpo positivo retirando esses elétrons, deixando ele com mais prótons do que elétrons. Esse corpo está neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Quando eu tiro alguns elétrons dele, ele fica carregado positivamente. Ué, Nathan, não posso colocar prótons, não? Na teoria até pode, mas na prática não é isso que acontece, porque os prótons eles ficam presos nos núcleos, os elétrons é que ficam mais externos, beleza? Bom, e os corpos negativos, para mim deixar um corpo negativo, ele está neutro, eu tenho que colocar elétrons nele. Então eu deixo ele com mais elétrons do que prótons, eu falo que ele está eletrizado negativamente, beleza? Então vamos falar agora propriamente da eletrização. A primeira delas, a eletrização por atrito. O primeiro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que eu preciso de corpos de materiais diferentes, porque cada material possui uma propensão a perder elétrons. Então, quando eu esfrego corpos de materiais diferentes, eu tenho que um vai ter mais tendência de perder elétrons do que o outro. Ambos ganham energia quando eu vou friccionando os dois, mas o que tiver maior propensão de perder elétrons vai perder mais elétrons, e esses elétrons que ele perdeu vai direto para o outro corpo. Então, o corpo que perdeu elétrons efetivamente, ele fica carregado positivamente. E o corpo que ganhou esses elétrons, ele fica carregado negativamente. Então, no final do processo de eletrização por atrito, eu tenho corpos com cargas de sinais diferentes. Então, aqui eu tenho uma bolinha de um material, ele está neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, e tem uma barra de outro material qualquer, que também está inicialmente neutro, com a mesma quantidade de prótons e de elétrons aqui. Eu começo a esfregar um no outro, e aí um vai ter mais tendência a perder elétrons que o outro. Vamos supor que a esfera ela tem mais tendência de perder elétrons do que a barra. Então ela vai perdendo um elétron, ela vai perdendo outro elétron, e assim sucessivamente. Para cada elétron que sobe lá para a barra, anula um próton dela e ela vai ficando com um excesso de cargas negativas. E o que está perdendo elétrons vai ficando com um excesso de cargas positivas. No final do processo aqui, eu tenho 2 corpos com cargas de sinais diferentes, um corpo carregado positivamente e um corpo carregado negativamente. O corpo carregado positivamente ele ainda tem elétrons, mas ele tem uma quantidade maior de prótons, uma quantidade maior de cargas positivas. O corpo carregado negativamente ele também tem prótons, mas ele tem uma quantidade maior de elétrons. Então, no final do processo, a gente tem corpos com cargas diferentes. Quem ganhou elétrons fica negativo, quem perdeu fica positivo. Agora a gente vai falar de outro tipo de eletrização, a eletrização por contato. Na eletrização por contato, o primeiro detalhe é que os corpos precisam ser condutores. Para quem não sabe o que é um corpo condutor, eu te explicou no vídeo passado. Vai lá, assiste direitinho, que está muito bem explicado, eu tenho certeza. Bom, e aí esses corpos condutores, eles funcionam deixando as cargas passar. Então, para eletrizar um corpo por contato, eu preciso que ambos sejam condutores e que um deles já esteja previamente carregado. E aí o que acontece? Eu tenho um corpo aqui, vamos supor que ele está carregado negativamente, e eu tenho um corpo neutro. Eu não desenhei os prótons e os elétrons dele, deixei ele aqui sem nenhuma carga, mas na verdade ele tem prótons e elétrons. E aí eu vou lá e encosto nele. Esses elétrons aqui, eles estão doidos para a vazão do outro, eles se repelem, eles estão loucos para ficar longe um do outro. E aí, quando eles têm um caminho e um corpo que deixam eles passarem, eles vão começando a migrar para o outro corpo. E aí, a carga que estava em excesso em um se divide pelos dois.
a carga em excesso se divide proporcionalmente pela superfície. E aí aqui a gente tem um corpo que está carregado positivamente. Funciona mais ou menos da mesma maneira. Quando eu encosto um corpo neutro nele, é como se esses prótons estivessem loucos para se repelir e essa carga se dividisse. Na prática, o que acontece é que os elétrons que estavam aqui, eles migram para lá e aí anulam os prótons que estavam aqui. E como eles saem daqui, aqui ficam os buracos, ou seja, ficam as cargas positivas. Mas na prática a gente pode pensar que essa carga positiva se divide também. Fica mais simples e mais rápido, tranquilo? Então a carga, no final do processo, a carga dos dois é de mesmo sinal. Os dois ficam carregados com cargas de mesmo sinal. Se o primeiro corpo estiver negativamente carregado, o outro também vai ficar negativamente carregado. Se um deles estiver positivamente carregado, o outro também vai ficar positivamente carregado, tranquilo? Quando os corpos têm superfícies iguais, a carga se divide exatamente igual. Então a carga em excesso, que é a soma da carga dos dois, vai se dividir igualmente pelos dois. A carga final é a metade da carga total, ou da carga efetiva que eu tenho entre os dois corpos. Para corpos com superfícies diferentes, a carga se divide proporcionalmente à superfície. O que for maior vai ficar com mais carga, o que for menor vai ficar com menos carga. No vídeo anterior, a gente tinha comentado que a Terra ela é capaz de neutralizar qualquer corpo. Mas por que isso acontece? Bom, porque quando eu pego um corpo carregado, vamos supor negativamente, e coloco ele em contato com a Terra, seja através de um fio condutor ou realmente em contato com a Terra tem uma superfície muito maior do que desse corpo, infinitamente maior do que desse corpo. Como a carga se divide proporcionalmente à superfície, a Terra puxa toda essa carga em excesso do outro corpo, porque a carga vai se dividir pela superfície dos corpos condutores. Como a Terra tem uma superfície infinitamente maior, ela vai ficar com infinitamente mais carga. Então é como se a Terra ficasse com toda a carga e o corpo ficasse neutro. É por isso que todo corpo em contato com a Terra se neutraliza. Faz sentido, não faz? Bom, se o vídeo está te ajudando, se você está gostando, clica no joinha, compartilha com seus colegas para que a gente possa ajudar mais pessoas. Tá bom, galera? Bom, vamos seguir aqui. Na eletrização por indução, que é o último tipo de eletrização, a gente também precisa de um corpo inicialmente carregado, que a gente vai chamar ele de indutor. E a gente tem um corpo neutro, que é o que vai ser de fato eletrizado. Ele é chamado de induzido. Então esse corpo está neutro, tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, e quando eu chegar ao indutor perto dele aqui, que é o primeiro passo, vai haver uma separação das cargas. Esse corpo ele ainda continua neutro. Porém, todavia, no entanto, a presença do indutor aqui, que eu estou supondo positivamente, poderia ser negativo, isso tanto faz, ele separa essas cargas. A separação dessas cargas é chamada de indução. Então a gente tem uma indução aqui. O corpo ainda não está carregado, ele só está induzido, ele só está com as cargas separadas. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso conectar a parte oposta ao indutor na Terra. Então a gente chama isso de fio terra. Eu coloco em contato um lado desse fio com a Terra. Pode ser o dedo de uma pessoa também, um corpo que tem uma superfície maior do que desse aqui. E aí o que vai acontecer? Essa carga que está em contato com a Terra ela vai ser neutralizada. Vão subir elétrons da Terra aqui, neutralizando totalmente ou parcialmente essa carga positiva aqui. Então, essas cargas negativas elas não são neutralizadas pela Terra, por quê? Porque elas ainda estão sendo atraídas aqui pelo indutor. Então elas ficam presas aqui. E aí o corpo ele fica com excesso de cargas negativas. Agora ele já está eletrizado. Porém, se eu tirar o indutor e manter o corpo neutro em contato com a Terra, o indutor vai parar de atrair essas cargas que estão aqui e a Terra vai neutralizar esse corpo como um todo, deixando ele neutro de novo. Então a primeira coisa é, ainda na presença do indutor, cortar o fio terra. Na hora que eu corto esse fio terra, esses elétrons que ficaram aqui, essa carga em excesso que ficou no induzido, ela não vai ter como sair. E esse corpo ele vai ficar de fato carregado negativamente. E agora eu posso tirar o indutor sem problema que esse corpo já está eletrizado. E a carga em excesso se divide, se espalha pela superfície desse corpo condutor. Tranquilo, galera? Bom, então é esses os passos. E no final do processo, esse corpo fica com carga contrária ou carga oposta ao sinal da carga do indutor. Se eu induzir esse corpo com um indutor positivo, ele fica carregado negativamente, como eu mostrei.
E se fosse o contrário, ele ficaria carregado positivamente. Tranquilo? Bom, bora lá fazer a questão de número 1 então? Quando você liga um televisor, o material que reveste a tela internamente perde uma grande quantidade de elétrons. Olha, ele perdeu uma grande quantidade de elétrons. Essa informação é importante. Ele perde elétrons. Tranquilo. E se torna eletricamente carregado. Você pode verificar a presença dessa carga aproximando o braço da tela e notando como os pelos ficam em pé. Qual é o sinal da carga adquirida pela tela? Bom, se a tela está aqui e ela está perdendo elétrons, se os elétrons estão indo embora, aqui vai ficar com um excesso de quê? Com um excesso de cargas positivas, né? Então a tela ela vai ficar cheinha aqui de cargas positivas. E aí o que acontece quando você aproxima o braço? Quando você aproxima o braço, gera aquele fenômeno de indução aqui. Ela atrai os elétrons do seu corpo para próximo da tela. Esses elétrons se repelem entre si, que estão aqui nos seus pelos, né, a parte mais próxima da tela, e o pelo começa a repelir um ao outro, e por isso eles ficam em pezinhos. Tranquilo? Bom, então, a gente pode perceber que esse corpo está carregado, por quê? Porque ele gera o fenômeno da indução nos nossos braços aqui, tá bom? Então a pergunta é, qual é o sinal da carga adquirida pela tela? Bom, se a tela ela perde elétrons, ela fica carregada positivamente. Então, como a tela perde elétrons, ela ficará carregada positivamente. Tranquilo, isso aí. Bora para 2 então? Questão de número 2. Uma aluna de cabelos compridos, num dia bastante seco, percebe que depois de penteá-los, o pente utilizado atrai pedaços de papel. Isso ocorre por quê? Bom, quando eu vou esfregando o pente no meu couro cabeludo ou até nos meus cabelos mesmo, esse pente ele vai ganhando cargas, geralmente cargas negativas aqui. Então esse pente ele vai se eletrizando por atrito. E aí quando eu coloco vários papeizinhos aqui perto, esse pente ele gera o fenômeno da indução ou da polarização aqui nesse papelzinho. E aí ele faz com que as cargas positivas se aproximem dele e as cargas negativas fiquem mais distante dele aqui. E aí vai aparecer tanto uma força de atração, porque cargas de sinais opostos se atraem, quanto uma força de repulsão, já que cargas de mesmo nome se repelem. O detalhe aqui é que as cargas positivas estão mais próximas, então a força de atração vai ser maior que a força de repulsão. E é por isso que os papeizinhos vão de encontro ao pente. Eles grudam no pente mesmo. Eles grudam no pente porque o pente está eletrizado. Ele tem um excesso de cargas aqui, nesse caso um excesso de cargas negativas. Então, letra A, o pente se eletrizou por atrito. Isso mesmo, quando eu fui esfregando ele nos meus cabelos ou no meu couro cabeludo, ele foi adquirindo um excesso de cargas elétricas, tá bom? Então a letra A já está correta aqui. Os pedaços de papel estavam eletrizados. Não, né? Os papéis estavam neutros, só que devido à separação das cargas, por causa da presença do indutor, eles foram atraídos. O papel é um bom condutor elétrico, muito pelo contrário, ele é isolante. Então, na verdade, o que acontece nele aqui é o fenômeno da polarização. O tio explicou isso nesse vídeo que está aqui em cima. Vou deixar que vocês assistam para vocês entenderem um pouquinho melhor essa diferença entre polarização e indução, tá? A atração gravitacional entre o pente e os pedaços de papel, para ter uma atração gravitacional significativa, a massa teria que ser realmente muito grande. Então, não é indiferente aqui, é desprezível essa força de atração gravitacional. O pente é um bom condutor elétrico, e não, né? O pente pode ser feito de qualquer material, material isolante ou condutor. A questão nem mencionou aqui, tá bom? Então, letra A é a resposta correta. Questão de número 3. Campos elétricos ocorrem naturalmente no nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao nos encostarmos a automóveis. Tais choques são devidos ao fato de estarem os automóveis eletricamente carregados. Sobre a natureza dos corpos eletrizados ou neutros, considere as afirmativas a seguir. Bom, então o que acontece com o carro? Conforme o carro vai andando, ele vai tendo contato direto, né? Ele vai se esfregando nas moléculas de ar. E aí, como são materiais diferentes, se atritando, há uma troca de elétrons entre eles. Um perde elétron e o outro ganha elétrons. Vamos supor aqui que o carro fica carregado negativamente, que ele ganha elétrons do ar.
essa carga em excesso fica na superfície externa do carro. E é por isso que quando você está dentro do carro, você nem percebe que tem um excesso de carga. Às vezes alguém que vai abrir a porta ou quando você vai descer do carro é que você toma o choque. Por quê? Porque aí essa carga em excesso fica em contato com a terra através do seu corpo e vai haver uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica nada mais é que a passagem desses elétrons pelo seu corpo. É isso que significa uma descarga elétrica, um movimento de cargas através do seu corpo. Entendido isso aqui, vamos analisar as afirmativas. Se um corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo. Exatamente. Se ele está eletrizado, ele tem propriedades elétricas. Isso porque ele tem um desparelhamento, uma quantidade diferente entre cargas positivas, entre elétrons, e cargas positivas, os prótons. Beleza, essa é verdadeira. Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado? Não necessariamente. Se ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e de cargas negativas, ele não está eletrizado. Ele está neutro. Portanto, essa resposta aqui é falsa. Bom, um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas. Mentira, um corpo neutro é aquele que tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, Então, um corpo neutro ele precisa ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons, e não nenhuma carga, porque todos os corpos são constituídos de átomos, que possuem prótons, elétrons e nêutrons. Tranquilo? Ao serem atritados dois corpos neutros de materiais diferentes, tornam-se eletrizados com cargas opostas, devido ao princípio de conservação das cargas elétricas. É isso mesmo. Quando um corpo perde elétrons, esses elétrons não vão simplesmente sumir. Essas cargas que ele perdeu vai para outro corpo. Então, se alguém perde elétrons, o outro ganha elétrons. O que perde elétrons fica carregado positivamente e o que ganha elétrons fica carregado negativamente. Então, essa é verdadeira, Na eletrização por indução, é possível obter-se corpos eletrizados com quantidades diferentes de cargas. Sim, No processo de eletrização por indução, o corpo que está induzindo não necessariamente vai ficar com a mesma carga do indutor. O corpo que está sendo induzido não necessariamente vai ficar com a mesma carga do indutor. As quantidades podem ficar diferentes, tá bom? É possível obter-se corpos eletrizados com quantidades diferentes de carga, sim, Inclusive com sinais diferentes também. Então, essa é verdadeira, a primeira é verdadeira, e a segunda e a terceira são falsas, beleza? Bora para a última, então, a questão de número 4. Em seu laboratório, o professor Ladeira prepara duas montagens, 1 e 2, distantes uma da outra, como mostrado na figura 1. Então, ele tem duas montagens aparentemente iguais, mas não necessariamente. Em cada montagem, duas pequenas esferas metálicas, ou seja, condutoras aqui, Metálico significa condutor, idênticas, são conectadas por um fio e penduradas em um suporte isolante. Esse fio pode ser de material isolante ou condutor. Aqui não dá para ver direitinho, mas o fio tem um fio único aqui que conecta essas duas esferas. Isso aqui é só o suporte, tá? Ele então observa que, após a transferência de cargas, as esferas ficam em equilíbrio, como mostrado na figura 2 aqui embaixo. Essa figura 2 mostra que aqui as cargas estão se repelindo, ficaram em equilíbrio mais distante, porque aparece uma força de repulsão entre elas, e aqui elas se aproximaram, apareceu uma força de atração entre elas. Então, vamos tentar entender um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui? Bom, vamos supor que esse fio que está prendendo essas duas esferas, que ele seja um fio isolante. Aqui eu disfarcei um pouco mais o suporte que está sustentando esse fio, coloquei só essas duas bolinhas. Esse fio está preso aqui, mas o fio é um só que liga essas duas cargas. Essas duas cargas estão inicialmente neutras, Esses dois corpos estão inicialmente neutros, que significa que ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, só que aí eu vou e coloco cargas em um, eu deixo um corpo eletrizado. Nesse caso aqui eu vou supor que esse corpo está com excesso de elétrons, tá? Coloquei mais elétrons aqui. O que acontece se o fio é isolante? A carga em excesso daqui não consegue passar para o outro, porque o material isolante é aquele que impede ou que pelo menos dificulta a passagem de cargas elétricas por ele. Então essas cargas em excesso, apesar de se repelirem, elas não vão conseguir ir para o outro corpo. Então as cargas elas se separam aqui, elas se espalham, essa carga em excesso se espalha pela superfície externa do corpo, de forma a gerar uma indução nesse cara daqui. Ou seja, as cargas positivas vão se aproximar e as cargas negativas aqui, elas vão se repelir. Então vai ficar mais ou menos assim, cargas positivas mais próximas e as negativas mais afastadas. Então vai aparecer tanto uma força de atração
quanto uma força de repulsão aqui. Só que essa força de atração ela vai acabar sendo maior por quê? Porque as cargas positivas elas estão mais próximas. Então eu tenho uma força efetiva aqui de atração. Todo corpo neutro é sempre atraído por cargas, seja elas positivas ou negativas. Como esses dois corpos vão se atrair, eles tendem a se aproximar e vão ficar em equilíbrio mais próximo, mais ou menos igual está descrito aqui nessa situação 2. E aí, no final do processo aqui, esse corpo está carregado, né? Ele está eletrizado, e o outro não. O outro tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, ele está neutro. Só um deles é que está eletrizado. Mas um dos fios é isolante e o outro é condutor. No fio condutor, o que acontece? A história é mais ou menos a mesma aqui, só que agora o fio é condutor. Então tinha duas esferas neutras, coloquei um excesso de cargas nessa. Essas cargas elas vão se repelir, mas agora elas podem ir mais longe do que apenas na superfície desse corpo. E aí começa a haver uma passagem dessa carga em excesso, ou parte dessa carga em excesso, de um para o outro através do fio. De forma que essa carga que estava só em um corpo se espalhou pelos dois. Então os dois corpos, como eles estão em contato através do fio condutor, eles ficam com cargas de mesmo sinal. O corpo que estava neutro ele é eletrizado por contato através desse fio condutor e ambos ficam carregados negativamente. Essa carga em excesso se distribui pela superfície dos dois, né? Se distribui proporcionalmente à superfície dos dois. E como a carga agora tem mesmo sinal nos dois, vai aparecer uma força de repulsão. E eles começam a se repelir aqui mutuamente e começam a se afastar. Então, essa situação aqui, com os dois corpos carregados no final do processo, é melhor descrita pela situação 1. Vamos analisar essas afirmativas aqui? Espero que tenha feito sentido para vocês. Considere as informações e é correto afirmar que após a transferência de carga, em cada montagem, ambas as esferas estão carregadas? Não, né? Só no fio condutor, que é o da situação 1, que evolui para cá, é que ambos ficam carregados. No fio isolante, que está representado aqui por essa situação 2, que termina assim, né, que evolui para cá, um está neutro e o outro está carregado, beleza? Letra B. Em cada montagem, apenas uma das esferas está carregada. Não, né? Só na montagem do fio isolante, ou seja, da situação 2, é que eu tenho só uma carregada. A outra continua neutra. Na montagem 1, ambas as esferas estão carregadas. E na situação 2, apenas uma das esferas está carregada. Na situação 1, que é a do fio condutor, ambas as esferas estão carregadas. Ok. Na situação 1, ambas as esferas estão carregadas. Na situação 2, que é a do fio isolante aqui, só uma que está carregada. Apenas uma delas está carregada. Certinho. Então a letra C é a resposta correta. Tranquilo? Espero que além de ter pegado as respostas, tenha feito sentido para vocês, que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui que o tio tenta ajudar. Tranquilo, galera? Bom, foi esse o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilhe com seus colegas para que a gente possa ajudar mais pessoas, tá bom, galera? Feliz Natal para vocês, gente. Até mais. Forte abraço. Tchau.